É um caso conhecido aqui nos Estados Unidos que me lembra muito as diferenças das entrevistas do William Bonner com o Bolsonaro e com o Lula, né? A cartilha da esquerda é mais ou menos a mesma. Ela pega o candidato dela, o candidato do sistema, maqueia ele da melhor forma que pode e tenta fazer ele parecer bom. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vou voltar agora com o Paulo Figueiredo, ele está online com a gente, diretamente dos Estados Unidos. Ele comentou o caso dele, provavelmente será julgado à revelia, nessa citação, no mínimo controversa, que o ministro Alexandre de Moraes disse que fez. Na realidade, não disse que fez, mas que a manifestação do Paulo em alguns tweets significa que ele sabia que estava sendo processado. A Carol já perguntou para ele. Eu queria trazer agora um pouquinho da pauta americana, viu, Paulo? Explorar você que está aqui com a gente. Com certeza você acompanhou ontem a publicação daquilo que Donald Trump chamou de grande e bonito projeto de lei para tratar do orçamento. Ele conseguiu aprovação, mas foi bastante apertado. Um voto no Senado e um voto na Câmara foram, assim, suficientes para ele conseguir aprovar. Mas é um projeto que traz um aumento do endividamento dos Estados Unidos, inclusive essa é a grande... Não? Mas enfim, aí você já começa. Essa é a grande briga, né, do Elon Musk com o governo Trump, porque Musk critica esse aumento do endividamento, inclusive já falou que vai criar um outro partido chamado América, porque nem republicanos nem democratas hoje atendem às necessidades do povo americano, mas Donald Trump fez uma escolha no sentido de subsidiar algumas empresas e fazer corte em gastos sociais, como, por exemplo, no Medicare, não sei como é que coloca nos Estados Unidos, né? No auxílio saúde que foi implementado principalmente no governo Obama. Eu queria que você trouxesse pra gente, você que está aí, qual que é o calor, assim? O que você sente das pessoas? Que as pessoas concordam com essa escolha orçamentária que o governo Trump fez ou não? Porque há alguns analistas internacionais que acreditam que Trump perdeu a eleição por causa disso. Vai perder muito voto de pessoas que decidiram votar nele, abandonaram o voto nos democratas, migraram para republicanos, mas são pessoas pobres e que vão sentir na pele a perda do auxílio saúde, por exemplo. Essa é a percepção que você tem ou não? Bom, algumas coisas. Primeiro, é controverso se isso vai aumentar o endividamento americano ou não. Talvez mantenha a trajetória atual do endividamento americano e não faça o corte de gastos necessários. Tem muita coisa que foi cortada. Geralmente, os gastos relacionados à política energética, que essa sim foi um aumento brutal de gastos iniciado no governo do Biden. Há também outros cortes, eles fizeram uma transformação importante na USAID, basicamente acabaram com a USAID e começaram a fazer os programas através do Departamento de Estado, redirecionaram boa parte das verbas. Sem dúvida nenhuma, eu vou chamar aqui da minha veia de economista liberal, meio Partido Novo, gostaria de um corte de gastos maior. Tá? Eu gostaria de um equilíbrio fiscal dentro dos Estados Unidos. Mas esta não é uma pauta popular. Essa não é uma pauta popular nos Estados Unidos e também não é uma pauta popular no Brasil. Mas nos Estados Unidos é menos popular ainda do que no Brasil. As pessoas não estão preocupadas com equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal é um fetiche da gente que entende de contas públicas e entende o que vai acontecer para frente. As pessoas não estão muito preocupadas com isso. Não tem negócio de corte de Medicare. Os efeitos disso são absolutamente diminutos para uma parcela mínima da população que realmente estava recebendo um benefício ao qual não tinha direito. O que o Donald Trump foi eleito para fazer foi garantir a segurança das fronteiras, garantir a supremacia militar americana e gerar crescimento econômico e emprego. Também reduzir impostos. Esse Big Beautiful Bill, o grande e belo projeto de lei, ele simplesmente atende a todas as propostas eleitorais para a qual Donald Trump foi eleito.
Ah, mas Paulo, você gostaria de um corte de gastos? Gostaria, mas não foi isso. O povo americano não gostaria. O povo americano não quer isso. Toda vez que você corta gastos, você está retirando benefícios que certas pessoas estão recebendo. E isso não foi para o que o Donald Trump foi eleito. É o que o Elon Musk gostaria, é o que o Paulo Figueiredo gostaria, mas não foi o mandato que o povo americano deu para o Donald Trump. Agora eu vou fazer só uma provocação, que eu estava acompanhando a discussão de vocês antes de entrar no ar, dizendo para vocês o seguinte: aqui nos Estados Unidos, isso que vocês estavam falando de executivo ter controle do orçamento é absolutamente impensável, tá? A Constituição americana estabelece que o the power of the purse, o poder do orçamento, é inteiramente do Congresso. Não tem, o executivo não tem poder nenhum sobre o orçamento. Zero, absolutamente zero. O que o executivo faz, e é o que está acontecendo, a gente está testemunhando isso nesse momento, é trabalhar por meses com o Congresso para produzir uma proposta orçamentária que aí é ou não aprovada pelo Congresso. E onde são discutidas também, inclusive, as emendas, mas são discutidas emendas para todo o orçamento. Então, essa história de poder executivo controlando o orçamento, isto não é republicano. No sentido de que a república moderna, no qual todas as repúblicas se inspiraram, ela é a República dos Estados Unidos. E em outros países também, em geral, é assim. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. O poder da bolsa, como se chama, o power of the purse, é o poder do Congresso, porque ele é um mecanismo fundamental para controle do poder executivo. Lembrem-se, né? O modelo de república presidencialista que a gente tem é um modelo travado mesmo. É um modelo feito para que as decisões sejam tomadas de forma devagar. Então você pode reparar, vou dar um exemplo aqui, e por isso que esse projeto de lei é tão importante, por isso que o Big Beautiful Bill é tão importante, porque o presidente não consegue executar as suas políticas se o Congresso não destinar verbas para que essas políticas sejam destinadas, para que sejam executadas. Então, uma das formas, por exemplo, Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, no governo que terminou em 2020, e ele não conseguia construir o muro nas fronteiras porque o Congresso Democrata se recusou a autorizar para ele, pensa no orçamento federal americano, o Congresso Democrata se recusou a autorizar para ele 6 bilhões de dólares para ele continuar a construção do muro. Então essa é a forma real de presidencialismo. Presidencialismo onde o Congresso controla todos os gastos do Poder Executivo, 100%. E não essa maluquice que a gente tem no Brasil, onde na prática o Congresso fica mendigando emendas com o Poder Executivo e vocês me desculpem, mas é o que é. O Congresso mendiga emendas com o Poder Executivo e no final o Poder Executivo também não tem controle sobre o próprio orçamento, porque alguém teve a brilhante ideia de sair vinculando absolutamente o grosso do orçamento do Poder Executivo. Então, em vez da população poder fazer ajustes a cada eleição em como ela quer que os seus próprios recursos sejam gastos, um burocrata lá atrás decidiu como é que a sociedade no futuro vai gastar o seu próprio recurso. Exatamente. Então isso é uma sandice. A discussão deveria ser, na minha humilde opinião, a retomada do modelo original republicano. O Congresso tem o controle total do orçamento, o Executivo pede ao Legislativo para poder gastar os recursos do povo, afinal a casa do povo é o Congresso, não é a Presidência da República, e aí você tem um Executivo que pode negociar com o parlamento, ou seja, negociar com os representantes do povo, como que ele vai gastar o dinheiro é seu, do povo, a cada 4 anos. Esse é um modelo que a gente... Isso é democracia, isso é república. Qualquer coisa diferente disso é jabuticaba brasileira. Paulo, eu vou comentar aqui, tem uma notícia que saiu sobre a indenização que Donald Trump vai receber agora da Paramount. Pode colocar, por favor. A Paramount vai pagar agora 16 milhões de dólares a Trump e encerra processo sobre entrevistas da CBS. Pode colocar aqui, por favor.
A Paramount Global concordou em pagar 16 milhões para encerrar o processo movido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a CBS por suposta manipulação de uma entrevista com a então vice-presidente Kamala Harris, exibida no programa 60 Minutos. O acordo ocorre em meio às negociações da fusão entre a Paramount e a Skydance Media. Trump acusava a emissora de editar a entrevista para favorecer Harris na eleição presidencial. Segundo a ação, 2 versões da mesma resposta foram ao ar, uma no Face the Nation e a outra no 60 Minutos, o que teria sido feito para proteger a candidata de reações negativas. A CBS afirmou que a edição ocorreu por questões de tempo, conforme padrões do jornalismo televisivo. Pode voltar. Ai, gente, pode voltar com o Paulo aqui, por favor. Paulo, você tinha visto essa notícia? É um caso conhecido aqui nos Estados Unidos que me lembra muito as diferenças das entrevistas do William Bonner com o Bolsonaro e com o Lula, né? A cartilha da esquerda é mais ou menos a mesma. Ela pega o candidato dela, o candidato do sistema, maqueia ele da melhor forma que pode e tenta fazer ele parecer bom, ao ponto de que eles conseguiram deixar um morto muito louco presidindo os Estados Unidos durante pelo menos 3 anos. Os últimos 3 anos do governo Biden, ele era basicamente aquele personagem do morto muito louco, né? Você lembra aquele filme? Você não tem idade, vocês dois não têm idade para ter assistido um morto muito louco, não? Mas eu conheço. É um filme antigo que o cara morre e aí ele passa um final de semana morto com óculos escuros e as pessoas têm que ficar fingindo que ele tá vivo. Recentemente, Paulo, não sei se você viu, mas nós tivemos aqui, né, Carol, uma personagem, um moço, um homem, um senhor que foi levado já morto para assinar Tio Paulo. O tio Paulo, tio né, Paulo. Assim, tipo tio Paulo. Mas a gente aqui no Brasil, nós temos o Biden. Era tio Paulo. Tio Paulo, nós temos o Biden tio Paulo, brasileiro. você tá se sentindo bem? Nós temos o Biden brasileiro, que é o Lula, né? Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar, isso é uma teoria da conspiração.